Olá, bem-vindos 2025. Estamos aí com um novo ano do Pela Lente. Vocês perceberam, né? Novo dia, nova hora, quarta-feira, 7 da noite. Ah, por que mudou, Manuela? Mudou porque vocês sabem que isso aqui não é a coisa que me sustenta financeiramente, né? Eu faço doutorado na UF e este semestre eu vou estar dando aula terça às 8 à noite. Então, assim, estarei lá, não estarei aqui no programa, mas toda quarta às 7 da noite vocês têm um encontro comigo aqui para a gente sempre receber uma pessoa muito legal que tem muito a dizer sobre diversas áreas do mundo acadêmico, do teatro, do cinema, dos livros. Já tem aí até mais entrevistas marcadas além da de hoje, bem variadas. Lembrando que as nossas entrevistas são aqui, gratuitas, abertas para todo mundo, mas aqui na descrição tem o link do meu Apoia-se. Apoiando lá o canal, você colabora com o trabalho, recebe vídeos em primeira mão, os nossos vídeos, né, de resenha e tal, sempre saem primeiro para os apoiadores, eu só libero depois de um tempo para o grupo total, né, para o público em geral. E aqui na descrição também tem as minhas redes sociais. Ah, se você apoia a gente, você também concorre ao sorteio de um livro no final do mês. Então, lá nas redes sociais, eu volto e meia mostro nos stories o livro que os nossos apoiadores estão concorrendo. Bom, vamos para a nossa entrevista de hoje. Hoje eu vou entrevistar um cara que eu conheci num congresso em Belo Horizonte sobre anticomunismo, teoria da conspiração, em novembro de 2024. E aí, enfim, aliás, eu conheci uma galera muito legal naquele evento, quero entrevistar várias pessoas que passaram por lá, porque tem gente muito bacana, com muito a dizer, pesquisas que conversam muito com a minha. Eu fiquei assim, igual eu na Disney. Sabe quando você conhece suas divas pop? Sou eu nesse evento em Belo Horizonte. Hoje a gente vai entrevistar, a gente vai conversar com Fábio Gentili, que é de Nápoles, na Itália. Então, vocês vão perceber o sotaque maravilhoso. E ele é professor de Ciências Políticas na Universidade Federal do Ceará e coordenador da pós-graduação em Sociologia também por lá. No foco da sua pesquisa está a circulação do fascismo na era Vargas, o autoritarismo brasileiro e a nova direita. Perceberam que tem tudo a ver comigo, né? Sobre esses temas, ele escreveu livros, capítulos, artigos, e vou chamar ele aqui, que ele é melhor que eu para falar dele mesmo. Tudo bem, Fábio? Boa tarde, uma felicidade estar aqui com você e com o seu público. Muito Realmente, feliz de te ter aqui, cara. fiquei muito feliz do convite. Justamente você falou do evento lá em Belo Horizonte. Foi um evento maravilhoso mesmo, e a gente conseguiu criar novas parcerias, amizades, então foi muito interessante. E aceitei com muito prazer o seu convite de participar do seu programa. Muito bom. E Estou achando aí, muito interessante, inclusive. e aí, li aqui um pouquinho dos seus temas de pesquisa e você vê, né? A gente está lá na era Vargas, e de repente a gente está em 2025 e a gente tem que relembrar algumas coisas da nossa história, fazer comparativos, né? Como as coisas são cíclicas. E eu tenho feito, né, esse esforço também na minha pesquisa, por isso que eu sou da comunicação, e foi muito legal estar num congresso que era formado, assim, baseado na história, porque é um esforço que eu tento fazer também. E aí, você tem um trabalho que tem muito a ver com isso que a gente está falando, se chama De Vargas a Bolsonaro, o Brasil como laboratório ideológico político para uma história global do populismo. Então é isso, né? São esses comparativos históricos e de como as coisas se organizam. E aí o senhor discute o papel do Brasil na formação dessas teorias populistas. Explica para a gente aqui fala com pessoas, tá? Pessoas que são da academia, doutoras, e pessoas que estão aí tentando na vida de diversas formações. Tem como dar uma explicação rápida, pergunta polêmica, sobre o que seria populismo, para a gente botar as pessoas aqui no mesmo, na nossa conversa, e aí depois explicar como que o contexto brasileiro contribuiu para essa compreensão global do populismo? Várias perguntas difíceis. Eu chego aqui e jogo, pá! A pessoa tem que fazer uma tese de doutorado em minutos. Peço perdão. Não, são perguntas bem interessantes. Claro que, como você acabou de dizer, são temáticas de pesquisa que são amplas. Realmente seria necessário fazer muitos programas para conseguir abordar essas questões aqui que você acabou de colocar. Mas eu diria,
Primeira coisa, você falou, justamente, estamos em 2025, porém, o nosso passado, a nossa história tem um peso, ela impacta o nosso presente. E sempre há elementos de continuidade que marcam o nosso presente. Ao mesmo tempo, também tem elementos de diferenças, quer dizer, o Brasil atual não é mais o Brasil de Getúlio Vargas da década de 30. Então, a abordagem seria tentar de pensar a nossa época em uma perspectiva de continuidade com aquele que é o passado do Brasil, que marcou a entrada do Brasil dentro da modernidade, a formação do Estado contemporâneo brasileiro, e, por outro lado, também destacar as diferenças, porque o Brasil de hoje realmente é um país também diferente. Assim. Agora, existe sem dúvida, um elemento que marca muito essa história brasileira, que é o populismo. Eu diria também, o autoritarismo também seria uma outra categoria interessante. Mas o populismo sem dúvida, uma categoria interessante para entender a história brasileira. Apenas diria que o populismo de Getúlio Vargas, da década de 30, é diferente daquele de Bolsonaro, do bolsonarismo atual. Porém, também existem algumas aproximações entre as duas formas de populismo. De forma geral, o populismo por alguns é um estilo político. Alguns já falam de ideologia populista, mas de qualquer forma é uma categoria da política muito complexa, que serve para indicar uma relação entre o povo e uma liderança, uma elite, geralmente um líder. E esta relação é uma relação direta. Enquanto a democracia, que também tem a mesma raiz, demos e povo, enquanto a democracia é uma relação feita de mediações institucionais entre o povo soberano e os representantes políticos. Então, na democracia você tem as instituições, e nessas instituições que se desenvolve a vida democrática, então Câmara, Senado, assim. O populismo, ele se apresenta com uma relação direta entre o povo e o líder, justamente porque questiona a democracia, questiona que a democracia é ineficaz, é corrupta, não funciona, não atende às exigências, às verdadeiras exigências do povo, não representa o povo. Então, por isso que alguns falam mais de um estilo político, mais de uma ideologia. Por que isso? Porque os populistas, mesmo criticando a democracia, acabam sendo eleitos pela via democrática, pelas eleições. E na hora que eles vão no governo, tem que, de uma certa forma, respeitar as regras do jogo democrático, fazer mediações, respeitar o sistema de alianças internacionais do país. E, veja, e aqui podemos encontrar um elemento de continuidade entre Vargas e Bolsonaro. Por quê? Se a gente pegar o segundo governo Vargas da década de 50, quando ele foi eleito pela via democrática, se apresentou como candidato à presidência da República, e se apresentou com um discurso populista, também suportado, amparado pela classe trabalhadora naquela época. Um discurso também bastante de esquerda, assim,
existem estudos sobre o populismo que se torna trabalhismo. Essa seria uma via específica brasileira ao populismo. Existe um estudo maravilhoso da professora Angela Castro Gomes sobre isso. Então, aqui podemos encontrar uma aproximação, porque na hora que Vargas é eleito, ele tem que abrir mão desse discurso trabalhista e populista, porque ele está ciente que para governar o Brasil, dentro daquela conjuntura marcada pela Guerra Fria, pela influência dos Estados Unidos, pelos militares que estão pressionando ele, pela burguesia brasileira que é conservadora, assim, ele precisa criar um sistema de mediações e não pode realmente traduzir em agenda de governo aquele discurso populista que ele fez na campanha eleitoral. Ele faz parcialmente isso. E nesse sentido, então, veja como uma coisa é o discurso populista que questiona a democracia, os seus processos. E uma coisa é quando você vai no governo e tem que governar um país pela via democrática. E tem que abrir mão do discurso populista. Nesta perspectiva, também Bolsonaro fez a mesma coisa, porque ele questionou a democracia, o sistema partidário brasileiro, se apresentou como uma novidade política, sendo que ele não era uma novidade, mas na hora que foi eleito com esse discurso antipolítico, ele teve que governar aceitando as regras, as mediações, o sistema internacional. E é claro que o discurso populista dele ficou bem mais fraco do que ele queria realmente nas intenções dele e do movimento bolsonarista. Então, essa pode ser uma analogia entre populismo de Vargas e populismo de Bolsonaro. Mas existem muitas diferenças. Por quê? O populismo de Vargas é um populismo desenvolvimentista. O objetivo dele é fazer um projeto nacional desenvolvimentista no Brasil. Então, coloca o Estado como um dos centros do projeto nacional desenvolvimentista. Já o projeto bolsonarista é um projeto de desmonte do Estado. E o populismo bolsonarista se atrela a uma lógica neoliberal, desmonte do Estado. Então, aqui nós temos uma diferença. Quando, por exemplo, se fala de fascismo era Vargas, ou fascismo e nova direita bolsonarista, precisamos tomar cuidado, porque existem elementos no discurso, elementos fascistas no discurso de Vargas ou no discurso de Bolsonaro, sem dúvida. Porém, muda muito a ideia de Estado que os dois têm, porque no regime de Vargas o Estado é central. Na ideologia da direita bolsonarista, o Estado não é. Pelo contrário, ele precisa ser desmontado, fragilizado, atacado, questionado. Então, aqui nós temos uma diferença muito importante. Por isso, alguns acham que populismo é mais um estilo discursivo, um estilo político, na hora que você se apresenta como o outsider, aquele que está fora da política, mas que quer ser eleito em nome de um povo do bem. Veja, por exemplo, esse é um elemento também dos fascismos, a divisão entre bem e mal. O povo do bem, nós, o povo do bem, então o povo
do Vargas, o povo do Bolsonaro, é vocês, o povo do mal. Sendo que, na hora que você vai no poder, tem que fazer mediações também com o povo do mal, porque não tem como governar só o povo do bem. Destacaria, no caso bolsonarista, também um elemento religioso e militarista que é mais marcante, assim, que é, sem dúvida, um elemento muito importante para entender o discurso da nova direita brasileira. O elemento religioso e também a recuperação do elemento militarista, da tradição militar, da ditadura militar, que não se encontra muito claramente no caso de Vargas. Muito bom. E aí, a gente já entrou, já botou aqui um outro tema para a gente discutir. Porque aí tem um outro artigo que também escrito pelo senhor, chamado Bolsonarismo e a Indoutrinação Paramilitar da Juventude. E aí, né, o senhor explora essa relação entre o movimento bolsonarista, a juventude e tal. Hoje, no dia de hoje, em que estamos gravando de tarde, esse programa no ar à noite, quando vocês estão assistindo, 15 de janeiro, tem um vídeo circulando já com quase 150 milhões de visualizações, em que Nicolas Ferreira, um deputado federal eleito por Minas Gerais, falando sobre a IPix, reproduzindo diversas desinformações que já têm circulado e tal, e ele tem um estilo próprio de falar, uma maneira de se portar na frente das câmeras. É um cara jovem, ele é de 96, ele é um cara jovem que fala com a juventude muito bem e tal. Me lembrei desse exemplo, né? Eu escrevi, esse roteiro eu nem fiz hoje, estou aqui olhando o roteiro e pensando desse exemplo que acabou de acontecer. Quais os principais mecanismos utilizados para essa indoutrinação? Quais podem ser as suas implicações futuras, né? Fala um pouquinho para a gente disso e dessa relação especial do bolsonarismo com a juventude. Essa é uma temática muito interessante. Aquele artigo que você falou é um artigo que acabei de publicar junto com o meu aluno de doutorado, que está fazendo uma pesquisa muito interessante sobre isso. Então, o primeiro esboço, assim, o que eu diria? Primeiro, lá a gente pode encontrar muitos elementos. Em primeiro lugar, associar escola com um elemento, escola com cívico-militar, pensar escolas cívicos militares, a meu ver, é também uma tentativa de fazer aquele discurso anticultural, anti-intelectualista, que transitar, então, a formação daqueles que são os seus lugares, assim, os lugares tradicionais, fundamentais da cultura e da educação, que são as escolas, as universidades, assim, e levá-los por um novo modelo de escola cívico-militar. Outra coisa também, o elemento militarista, que é bastante claro. Então, um projeto de militarização da sociedade. E também, eu diria, outra coisa que me parece interessante é aquela ideia que a cultura, a educação, se elas não forem voltadas para uma prática, então, nesse caso, uma prática militarista, não servem. Esse é, então, uma recusa daquele que é o idealismo da cultura. Agora, isso é realmente muito sério, porque quando nós pensamos na formação de um jovem, a gente percebe que quando a formação é só voltada por a inserção no mercado do trabalho, não é, afinal, você cria mão de obra com uma formação muito baixa, muito fraca. É um erro pensar que estudar filosofia, história, sociologia não sirva na formação de um jovem trabalhador. Isso é um erro. Pelo contrário,
É justamente essa formação que ajuda, abre a cabeça das pessoas, cria pensamento crítico. Então, aqui nós temos um projeto de criação de uma jovem geração que não pensa, que não precisa pensar. E isso é muito sério. Além do bolsonarismo, isso também é um reflexo da sociedade brasileira, hoje, atual, em geral, é um problema mundial, porque existem estudos sobre as grandes universidades norte-americanas, e comprovando que esses jovens que estão saindo das universidades não leem, não querem ler, não sabem ler um texto. Imagine, então, uma escola cívico-militar. Não consigo nem imaginar. Seria um desastre, um horror, realmente. Realmente um horror. Outro elemento, a juventude. Essa juventude, assim, também é um elemento muito interessante, porque esse discurso é feito por jovens que se direcionam a outros jovens. Nas eleições para a prefeitura desse ano, tivemos vários candidatos bolsonaristas, jovens, que não chegavam a 30 anos, com muitos seguidores, muita exposição, muita visibilidade na mídia, que se direcionavam a outros jovens, também com esse discurso, inclusive um discurso que também tem elementos de lógica neoliberal, quer dizer, o trabalhador se torna empresário. Eu percebi, porque eu acompanhei a disputa aqui na campanha eleitoral para a prefeitura de Fortaleza. Ganhou o candidato do PT, porém, no primeiro turno, o candidato de direita, Fernandes se chama, estava com uma boa margem, estava com muitos votos, então realmente perdeu por pouco no segundo Aí turno. foi bem disputado aí, né? Sim, foi sim. Assim, pau a pau, um pouco desesperador, desculpa interromper. E me lembro o discurso, me lembro muitos motoristas jovens de Uber, também aqueles de motocicleta, assim, entregadores de comida, todos querendo votar para ele, entende? Com esse discurso aqui. Eu entrei aqui no Instagram dele agora, do André Fernandes, e realmente esse discurso para a juventude, ele tem 2 milhões e 100 mil seguidores, ele é deputado federal, né? Então ele tem essa visibilidade nacional, mas a primeira frase da bio dele no Instagram é um jovem de 27 anos fazendo história. Então ele realmente chama a atenção para essa coisa de ser jovem, e claro, né? Você vai ver os posts todos dele no Instagram, ele do lado de figuras, Deus o livre. Mas, e também fiquei pensando nessa coisa de jovens falando para jovens nas redes sociais, lembrei muito de um fenômeno, um pouco desesperador também, que são das crianças coach. Já viu? Crianças que ficam... São crianças de 10 anos, dando dicas de como enriquecer e falando porque o CLT não é bom, o regime CLT de emprego, que você pode ser autônomo e vai enriquecer sendo empresário. Crianças de 10 anos. O que aquelas de 10 anos sabe, gente? Vai jogar uma bola. Você tocou uma questão que eu gostaria agora realmente de falar um pouquinho. O regime da CLT foi criado pelo Vargas. Veja então a diferença. Isso gera um paradoxo muito interessante no Brasil. Por quê? Aqui nós temos uma diferença realmente marcante entre o populismo varguista e o populismo bolsonarista. A CLT foi criada na década de 40 e até hoje é a carta fundamental dos direitos trabalhistas brasileiros. Por mesmo que ela tenha uma herança fascista, claramente fascista. Eu estudei isso. Porém, ela, mesmo assim, garanta alguns direitos trabalhistas e sociais da classe trabalhadora brasileira até hoje. Então, é um paradoxo isso.
uma carta marcada por uma herança fascista, garante os direitos trabalhistas da classe trabalhadora numa democracia, e a própria esquerda brasileira, por exemplo, o PT, o próprio Lula, defendem essa carta contra o ataque neoliberal de desmonte dos direitos sociais que foi feito pelo governo Temer e logo em seguida pelo governo Bolsonaro. Por exemplo, tirando o imposto sindical que foi reintroduzido depois quando o governo Lula tomou posse. É um paradoxo bem interessante esse aqui. Então, uma carta que tem princípios corporativistas fascistas defende os direitos trabalhistas da classe trabalhadora, é fundamental até hoje, e inclusive, então, ela é a própria esquerda que defende a manutenção desta carta, falando justamente, mas se a gente destrói esta carta, desmonta esta carta, nós vamos para onde? Dentro desse mercado do trabalho tão precário e flexibilizante que a direita neoliberal quer? Pois é. E aí, deixa só eu fazer, então, uma outra pergunta. O que acontece? O senhor tem experiência aí em história contemporânea, ciência política, né? A gente falou muito aqui do Brasil, das nossas experiências, comparando o passado e presente aqui no Brasil, falando desses traumas e dramas modernos, também contemporâneos, mas como o populismo brasileiro, aí, pensando historicamente, se compara com movimentos populistas de outros países, principalmente Europa. Como que isso acontece? O que a gente tem que é só nosso? Uma coisa, isso aqui é um toque brasileiro do populismo. Nos meus artigos, nas coisas que eu escrevi, eu desenvolvo uma hipótese que acho bastante interessante. Em primeiro lugar, é difícil dizer onde nasceu a ideia de populismo, porque o populismo é um conceito que transita muito, circula muito. É difícil dizer, foi criado antes na Europa ou no Brasil, se o peronismo legítimo, se o populismo legítimo é o peronismo argentino, e depois todos os outros utilizaram aquele modelo. Enfim, é realmente difícil. Mas por quê? Porque todas as nações têm a questão do povo e da soberania do povo. Então, todos os Estados-nações, todas as elites dos Estados-nações querem criar um Estado-nação, e então utilizam o conceito de povo. Agora, no caso brasileiro, em geral, no caso da América Latina, o que me parece interessante é que, e aqui temos uma grande diferença com a Europa, enquanto na Europa o populismo surgiu em países que haviam já um modelo de Estado-nação avançado, e eram países já, digamos assim, de capitalismo avançado. No caso do Brasil, o conceito de populismo tem uma raiz no conceito de criação de um povo, sendo que não existiria um povo brasileiro. Os conceitos que eram utilizados eram povo sem forma, povo amorfo. Eram utilizados por uma parte da elite intelectual brasileira, que questionava o modelo liberal e federalista da Constituição de 1891, falando: a gente está introduzindo elementos da Europa e dos Estados Unidos, que são países continentes com já uma grande tradição assim, de formação do Estado-nação, são avançados, industrializados. Nós estamos introduzindo esses elementos sem ter um povo. E o Brasil real deles era o Brasil da falta de um povo, da desigualdade, da falta de solidariedade social.
Então, o populismo brasileiro surgiu também com esse discurso aqui, que você não encontra na Europa, porque na Europa o populismo é mais um conceito que é utilizado para questionar, criticar democracias avançadas. Uma vez que já você tem um povo-nação, já existe uma ideia de povo-nação. Por exemplo, vamos pegar o caso da Itália. A Itália faz a sua... A Itália é um país que tem uma grande tradição anterior regional, assim, de estados regionais, faz a sua unificação em 1860, mas de 1860 até a ditadura fascista e depois a República Democrática, você já tem uma ideia de povo italiano formado. No caso brasileiro, muitos intelectuais daquela época da Primeira República, então, a transição do Império, da monarquia para a República, questionavam que a elite liberal não deu forma ao povo brasileiro. E precisava, então, criar um povo. E daí, então, o populismo é também a formação do povo brasileiro. E esta formação, no caso de Vargas, passa pela ideologia trabalhista e desenvolvimentista. E aqui você tem uma matriz clara que vem também do Estado fascista, nesse caso aqui, trabalhismo. Então, aqui uma diferença. Se a gente vai na questão do bolsonarismo, eu diria que o bolsonarismo ele é um elemento, um fenômeno muito importante da extrema-direita globalizada. Eu diria também outra coisa interessante, eu acho. Nós sempre estamos acostumados, também os próprios brasileiros, são acostumados bastante com aquela ideia que existe um centro produtor de ideologias, existe uma periferia que copia as ideologias. Na minha leitura do Brasil, eu tento um pouco de mudar essa visão, quando justamente estudando o populismo, eu tento de destacar que existem elementos de originalidade no populismo brasileiro e latino-americano que, inclusive, circularam depois na Europa. O caso, por exemplo, falei por isso, por exemplo, é difícil dizer se o peronismo ou o varguismo surgiram depois do populismo na Europa. É muito difícil. Afinal, surgiram na mesma época. Entende? Não tem como dizer, surgiu na Europa e depois circulou no Brasil. Realmente, não. Mas também, um exemplo que eu costumo fazer sempre, as ditaduras da década de 60, 70. Mas as ditaduras de 60, 70 são fundamentais depois para entender a política europeia na década de 80 e norte-americana na década de 80 e 90, o modelo de neoliberal, a combinação de autoritarismo e neoliberalismo, são importantes isso aqui. Então, por isso que eu falo de laboratório nos meus estudos. E voltando ao bolsonarismo atual, é claro que o bolsonarismo é um dos primeiros movimentos da extrema-direita globalizada. Tanto que alguns líderes europeus pegaram o bolsonarismo como um modelo interessante, porque ele teve um crescimento muito expressivo e rápido. Não só o Bolsonaro, mas também a família Bolsonaro. Não é só o Bolsonaro, é a família Bolsonaro. Então, também os filhos Bolsonaro. É a capacidade deles de atuar no social, nas redes sociais. Totalmente, porque a gente não pode dizer,
Que Bolsonaro não é a favor da família, ele é a favor da família, principalmente a dele, não é mesmo? A família dele é em primeiro lugar. Uma última perguntinha, então, eu tô amando isso aqui, gente, assim, a minha cabeça, várias reflexões que a gente vai fazendo. Antes da gente ir para os nossos quadros, uma última pergunta que é uma pergunta mais futurística, né? Um exercício de futurologia. Diante dessas transformações políticas aí recentes, o avanço desses movimentos populistas de direita, né? Você foi explicando para a gente, né? Como é esse movimento, é esse pêndulo em que ele vai, tá em cima e mundial, um movimento que vai e volta mundialmente. Estamos aí vivendo 2025. Do que estamos vendo agora no Brasil e no mundo, Marmar do Brasil. Vamos focar no Brasil, que já é difícil pensar no Brasil. Quais são suas perspectivas sobre o futuro da democracia no Brasil? Uma pergunta fácil, simples de ser respondida. Vai ser uma resposta simples, certeza. Boa pergunta. Obrigado pela pergunta. Acho que então você precisa me convidar mais vezes, Fran. Precisa de 10 programas, gente, para a gente resolver esses problemas. Olha, a situação é muito complicada, é muito indefinida, mas não é só no Brasil, é no mundo. Nós estamos tendo democracias que estão tomando um rumo muito autoritário. Muitos utilizam o conceito de autocracia, porque o autoritarismo competitivo, cada cientista tem as suas categorias, ou populismo, enfim. Justamente para colocar em destaque a crise da democracia, como a gente conhece. Agora, no caso brasileiro, eu diria duas coisas assim. A democracia brasileira, ela conseguiu as instituições da democracia brasileira desde as eleições de 2022 e até hoje conseguiram defender a democracia de uma certa forma. Por exemplo, se falava muito de golpe. É claro que existia um plano de golpe. E isso foi comprovado. Está sendo comprovado. Então, a democracia conseguiu se defender dessas estratégias golpistas. Porém, existe outro problema, na minha visão. O problema da renovação da classe política. A renovação da classe política é um problema muito sério, sobretudo na esquerda. É um problema muito sério esse aqui. Por quê? Ninguém pode pretender que Lula seja eterno. E mesmo se ele se apresentar para mais um mandato, não quer dizer que depois ele vai, quer dizer, vai precisar, é só adiar o problema da formação de uma classe dirigente. Entende? Por outro lado, a extrema-direita é forte, é expressiva, é forte e vai competir para ganhar as próximas eleições, sem dúvida. Parece que o cenário é esse aqui. Eu acho que a coisa que mais me preocupa é a falta de uma classe dirigente, a renovação da classe dirigente. Sim, eu vejo muita gente falando coisas bem parecidas, assim. O fato da gente estar muito preso na figura do Lula como essa figura que pode salvar ou pelo menos manter a esquerda com alguma relevância no Brasil e, enfim, barrar a extrema-direita. E aí, gente, o que a gente faz daqui para frente, né? Em resumo dessa resposta, estamos emburacados, está tudo meio errado, meio estranho, mas é no mundo, não é só a gente. Então, também, assim, o Brasil é o problema. Não, é no mundo, é um problema mundial. Entendeu? Às vezes isso acalma o nosso coração ou desespera de vez. Aí depende de como você está psicologicamente. A gente tem aqui, professor, 2 quadros, que aí não precisa ter nada a ver com o tema, tá? É só para a gente dar uma desanuviada na mente. Às vezes eu peso o clima nessa hora, então fica tranquilo também se precisar pesar o clima. O primeiro quadro é uma dica. Não, vamos começar com a notícia, que é essa hora que eu peso o clima. Uma notícia, pode ser, não sei, eu avisei, gente, deixando aqui para vocês, eu informei isso para o professor meia hora antes. Então, assim, eu não sei se ele pensou, porque também não precisa ter pensado, porque eu
fui leviana e avisei meia hora antes. Me esqueci, peço perdão. Mas a gente, não sei se o senhor conseguiu pensar numa notícia dos últimos dias que tenha te impactado, chamou a atenção de alguma forma. Que você falou, eita, pode ser boa, pode ser ruim, não tem problema. Conseguiu? Eu peço perdão por ter avisado de última hora. São muitas notícias que... Não, tá tudo um caos, tá um negócio de louco. Realmente são muitas as notícias que... Mas, sem dúvida, o que me levou a pensar muito foi realmente essa presença daquele magnata americano, Elon Musk, na política, com aquela... com todo aquele projeto assim que ele tem, absurdo. Isso me levou muito a pensar nesses dias, a refletir sobre cenários futuros, assim, para a humanidade. Quanto tempo você acha que dura a amizade de Elon Musk e Donald Trump? Faça um bolão aqui, uma aposta. São duas personalidades bastante fortes. Eu acho que não dura nada, gente. Vai rolar uma briga rapidinho. Pode acontecer, sim, sem dúvida, pode acontecer. Porque de quem manda mais, né? Eu acho. E aí, e tem essa coisa, a minha notícia, ela também tem uma relação com isso, que é a recente aí do Mark Zuckerberg, que mostrou que veio, né? Ele veio, gente, então, acabou aí negócio de monitorar desinformação, discurso de ódio, deixa para lá. Vamos aqui para liberdade de expressão, tudo agora é liberdade de expressão, né? Seguindo uma onda que, enfim, essa coisa do neoliberal que a gente vem falando, né? É a gente, de como compra e entra em determinadas pautas que são muito caras a determinadas pessoas e sai delas quando é necessário. Então, vira grande defensor, grande combate o racismo, combate a LGBTfobia, combate xenofobia, combate machismo e tudo mais. E aí também, quando deixa de ser importante, tira no dia seguinte. Por exemplo, uma que eu vi ontem, e aí eu vou encerrar e passar para o senhor, que eu vi ontem que o McDonald's ele dava algumas bolsas de estudo em algumas universidades norte-americanas. E aí deixou de dar porque recebeu um processo e perdeu porque era preconceito contra brancos. Que então aí pararam. Então, assim, várias políticas de inserção de minorias nos Estados Unidos, agora com a segunda eleição do Trump, a galera falou, deixa para lá, acho que nem precisa mais. Já elegeram cara 2 vezes, a gente não precisa mais disso, estão cortando, sabe? Aí me dá um certo desespero, professor. Concordo com você. Você tocou essa questão hoje da liberdade de expressão, que não tem limites, que é utilizada como argumento sempre para qualquer um, esquecendo que a liberdade existe porque existe a responsabilidade, existem os limites. Então, a reflexão, a meu ver, hoje seria sobre os limites. Quando eu penso em Elon Musk que quer fazer aquelas coisas, e tento de encontrar um fio condutor entre essas notícias que você está falando aqui, eu sempre me penso nos limites. Quais seriam os limites disso? Porque existem limites que você não pode superar, não pode ultrapassar. Mas isso porque a própria natureza humana não pode superar esses limites aqui. Entende? Porque se superar, vai ser o fim do ser humano. Isso vai acontecer, só que a gente não sabe quando, mas vai acontecer. Aí a gente fica aqui, né, esperando o apocalipse. A gente fica com essa reflexão maravilhosa. Qualquer hora é hora do apocalipse, gente. Pode estar chegando. E a gente está vivendo momentos... Não aguento mais viver momentos históricos. Eu queria dar uma relaxada. Eu não quero ser apocalíptico, realmente. Porém, meu... Não, mas o senhor está certo. Quem está errado é o mundo. A gente não tá legal. Outro quadro para a gente encerrar é uma dica. Aí pode ser um filme, uma série, um livro, uma peça de teatro, alguma coisa que você acha que quem está assistindo a gente devia conhecer também.
Conseguiu pensar em alguma coisa? Que é aquilo, gente, lembrando que eu avisei em cima da hora. Essa aqui, mas que já eu assisti ou que eu queria assistir. Pode ser aí que você queria também, mas pode ser um que você já assistiu e acha, galera, muito bom, gostei, aprovo. E aí, mas tanto faz. Não, eu assisti pouco tempo atrás, eu assisti aquele filme sobre a ditadura, que foi muito. Ainda estou aqui? Achei Muito, interessante aquele filme, sim. muito bom. E Esse esse, aqui, quando Dona Fernanda Montenegro, aparece no sim, fim, que ela não abre a boca, e eu chorando, 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 só com a cara dela. É impressionante. Mas te sim, cortei, tem. recomendo, realmente. Não. Está saindo uma série na Itália que fiquei muito curioso de ver, é sobre o Mussolini. Boa. É um livro que inclusive foi traduzido em português, é sobre Mussolini, a história dele, assim, é bastante, é um romance, assim, não é? Mas tem uma boa base histórica, assim. E Aham. está sendo muito discutido. Fiquei curioso de ver. Então, quando sair Eu procurei também aqui, ó. Procurei em aqui, você está Brasil, falando, estou procurando. Aí parece que é a série. como? Não. O romance é M, o filho do século. Sim, 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 sim. Esse livro. Pode Tem ser em português, interessante esse aqui. procurem. E aí sai aí esse ano, arrasou. Ainda não tem aqui previsão, blá, blá, blá. Ah, não, essa é de 2022, a matéria, errei. Mas tá chegando aí. É M, o filho do século, livro, e aí tá saindo a série também. É, Boa ideia. Deve ser bom, hein? Deve ser bom. interessante. A série que eu vou indicar é uma série sul-africana, que ela é falada em inglês e em Zulu. É bem interessante. Se chama Legado de Sangue. E aí é uma série que conta a história de uma família que é dona de plantações de cana-de-açúcar, muita riqueza, muito glamour. E aí tem uma filha que uma delas, o dono tem 3 filhos. Uma filha brigou com todo mundo, foi embora, não concordo com nada que vocês estão fazendo. E aí o pai, em algum momento, décadas depois, chama a filha porque quer que ela cuide da empresa. E aí, meu Deus, por que eu? E aí tem essa discussão toda, porque aí ele morre, e aí ela revela que ele pediu isso, e aí fica. Só que ela tem 2 irmãos. Então, essa coisa de ricos e disputa de quem vai ficar com o legado da empresa. E ela tem muitos escrúpulos, porque a empresa é cheia de problema, corrupção, e ele chama a filha exatamente porque ele acha que ela vai conseguir dar um jeito, porque ele fez tudo errado. Eu vou só para terminar mudar a minha câmera, porque a principal está acabando a bateria. Aí eu vou aparecer. Cheguei agora com menos pixels. E aí, e é isso, assim, essa discussão. E eu fiquei. Uma coisa que me deixou incomodada é que essa série seria resolvida em 2 episódios se ela não tivesse tanto apreço pela família. Porque o irmão, por exemplo, faz um monte de coisas absurdas e ela não denuncia ele porque, meu Deus, é meu irmão, a família. Gente, mas o cara é bandido, entende? Então, assim, mas é essa história. É uma série sul-africana que está na Netflix, chama Legado de Sangue, ok? Acho que é isso. Estou muito feliz da gente ter continuado esse contato depois do evento em que a gente se conheceu em Belo Horizonte. Aprendi demais na nossa conversa hoje. Já avisei aos amigos que estavam lá também no evento que o convidado de hoje do programa foi você, né? A gente avisei enquanto estamos gravando, né, gente? Você que está assistindo, todo mundo já sabe. Mudança, espaço. A gente está em vários espaços-tempos. Na internet, a gente está participando em vários. A gente está em vários tempos ao mesmo tempo. Queria te agradecer muito e obrigada, e continuamos nos falando. Acho que os nossos trabalhos super conversam, né? Assim, são áreas diferentes tratando do mesmo assunto e isso se completa. Eu estou muito feliz. Obrigada e vamos nos falando. Sou eu também que estou muito feliz, agradeço o seu convite. Vamos realmente conversando sobre também outros programas, outras iniciativas. Estarei sempre à disposição. Fico muito feliz. Ó, gente, lembrando que aqui na descrição, como comentei no começo, tem o link para o Apoia-se, para você apoiar a produção de conteúdo aqui do canal. E tem também o link das minhas redes sociais, né? As outras redes, para a gente conversar melhor.
Beijos e até semana que vem. Beijo, gente!